Olá, amigos. Estamos começando pontualmente esta live e para abordarmos um assunto que eu considero muito importante e que talvez possa lançar à luz, ou melhor, esclarecimentos a muitas pessoas que se interessam, que possam vir a se interessar sobre o tema. Deixo claro também que eu não posso, e nem estou, aliás, falando oficialmente em nome da maçonaria. Na realidade, são as minhas pesquisas e em que eu acredito. Nós temos o livre pensar, todos nós temos o livre pensar. Mas esta proposta dessa live, ela não fica restrita apenas à questão da maçonaria, e sim ao desenvolvimento do ser humano, tanto sob o ponto de vista pessoal e espiritual. Também deixo claro que ninguém é obrigado nesta live, como sempre advirto no início, a aceitar isso como uma realidade. Cada um vai fazer as suas pesquisas e ver o que melhor lhe apraz. Isso são resultados de estudos e vivências da minha parte. Aliás, todas as lives, todos os vídeos, eu coloco não só posicionamentos de autores, mas em meu discurso também vão posicionamentos meus com quanto a tudo que eu vivenciei até hoje. Como disse ontem ou numa outra live, sofrimentos nós passamos, vocês passam, eu passo, e essa interação, essa troca é muito importante para que as pessoas possam se capacitar a ser mais úteis ao próximo e a si, ou a si mesmo, uma redundância da língua portuguesa. Antes de adentrar a live, é importante que todas as pessoas que passam por determinados sofrimentos na vida e saem desses sofrimentos, elas saem capacitadas. Então, é importante também que, ao saírem capacitadas, elas estão capacitadas a ajudar o próximo. Em astrologia, que não é matéria desta live, nós temos o Chiron, ou Quiron, como queiram, e ele é ferido 2 vezes. Existe toda uma mitologia, uma história em cima de Quiron ou Chiron, certo é Chiron. Não é? Mas, resumindo, o Chiron é o curador, mas ele cura o próximo através daquilo que ele sente das suas próprias feridas. Então, quando ele tem as feridas, as suas dores, ao ele curar o próximo, ele está curando a si mesmo. Então nunca esqueçam disso. Nesta mitologia do Chiron, na astrologia, ele aponta. Chiron aponta para que as nossas curas são, vamos colocar da seguinte forma, elas são atingidas quando nós ajudamos a curar o próximo. Então aí já vem uma interconectividade. E na live anterior, que nós falamos ontem, por sinal, eu esqueci do termo escatologia. Né? Escatologia é uma análise que se aborda o juízo final. E naquela live de cosmogênesis, deixamos muito claro isso daí. Não confundir o substantivo escatologia com o adjetivo escatológico. Escatológico não tem nenhuma relação com escatologia. Escatológico é adjetivo, escatologia é substantivo. São coisas completamente díspares. Então, repetindo, Chiron, na astrologia, ele é ferido, ele está ferido, ele tem 2 feridas. Repito, não vou entrar na mitologia aqui, mas ele se cura quando ele cura os outros. Então, isso mostra interconectividade e consciência interpessoal. Hoje a live será totalmente espiritualista, um termo genérico, como queiram qualquer outro termo. Então, fica a critério dos que estão assistindo, dos que se interessam sobre esse assunto, acreditarem, estudarem ou não. Os que não se interessam, vejam isso apenas como uma ilustração. Mas eu estou me dirigindo às pessoas que acredito que estão neste caminho. Então eu falarei muito mais abertamente e objetivamente. As lives nós temos que ter cuidado de dosarmos as informações, porque tem pessoas que estão numa linha, numa corrente de pensamento, e outras que não estão na mesma corrente de pensamento. Mas hoje esta live é para quem está
nesta corrente de pensamento totalmente transpessoal. Assim sendo, ao término da live, fique até o fim, que eu vou documentar o que eu irei transmitir. Porque é importante documentar, porque mostra que não são coisas apenas da minha cabeça, ou das minhas vivências. Então é importante documentar, mas na linha das pessoas que de fato se interessam por estes temas, estão envolvidas com esses temas do caso, ok? Portanto, quando nós falamos a grande loja cósmica, maçônica, Sirius e o planeta Terra, nós abordamos sempre, não só eu, como nos livros clássicos, que existe, a linguagem é clara hoje, é direta, que existe uma grande hierarquia, uma hierarquia planetária, muito conhecida como Grande Loja Branca ou Grande Fraternidade Branca. O termo correto é Grande Fraternidade Universal, ok? Mas se coloca como Grande Fraternidade Branca ou Grande Loja Branca. Mas eu repito, o termo correto é Grande Fraternidade Universal. Então esta Grande Fraternidade Universal, como vocês sabem, é constituída por seres evoluídos que se adiantaram à evolução humana. Então estão lá os santos, vamos dizer assim, que seria mestres ou mestras neste governo interno, nesse governo oculto do mundo, e que eles sabem muito bem, por estatística, o desenvolvimento da humanidade e a evolução humana. Assim sendo, porém, eles dependem dos nossos progressos, um depende do outro. Então, conquanto a hierarquia planetária, exaustivamente, já falamos, até um organograma muito restrito sobre os Mahatmas. Mahatma, mestre ou mestra, é todo indivíduo que atinge a quinta iniciação na hierarquia planetária. Não está em relação direta com nenhuma instituição espiritualista física. As instituições espiritualistas físicas são portas de acesso para as pessoas desenvolverem as suas faculdades internas, adentrarem para o seu desenvolvimento transpessoal. Então, as instituições espiritualistas ou esotéricas ou ocultistas, não importa que termo possamos utilizar, são portas de entrada. Muito que bem. Então, as iniciações recebidas nessas instituições são iniciações para expandir a consciência. Porém, no que tange à iniciação na hierarquia planetária, é totalmente diferente. Estas instituições são caminhos para o indivíduo um dia poder ser iniciado na hierarquia planetária ou na grande fraternidade universal. Muitos hoje não fazem parte de instituições administrativamente estruturadas, instituições de respeito e formais. São grupos que estudam e ao mesmo tempo eles vão se desenvolvendo. Obviamente o indivíduo que vai desenvolvendo várias competências pessoais e transpessoais chamará a atenção da hierarquia e ele se converterá no agente transformador, agente de transformação social e do mundo. Mas vamos para a hierarquia planetária. Então nós temos as fases que o indivíduo adentra e chama a atenção desses seres superiores, no qual ele se transforma em um discípulo, muitas vezes não consciente que é um discípulo. Passado o tempo, não dá para entrar em detalhes aqui, senão a live fica muito longa. Passado o tempo, na medida que ele vai se desenvolvendo, ele entra em discípulo em prova, o probacionismo. Passado esse tempo, ele é conhecido como filho do mestre, ou seja, ou da mestra. Ele é, vamos dizer assim, apadrinhado por esses seres superiores. Então esse indivíduo tem que fazer muita coisa aqui na Terra para ser apadrinhado. Aliás, muita coisa de bom, apesar dos defeitos. Todos têm defeitos, todos têm desafios. Passado um tempo, ele pode ser iniciado, ganhar a primeira iniciação na hierarquia planetária. Os detalhes da iniciação também não entrarei, porque senão, como repito, fugimos do tema, ou a live fica muito longa.
Passado muito tempo, ele atinge a segunda iniciação. São mais expansões de consciência. E ele vai trabalhando. Passado outro tempo, ele atinge a terceira iniciação. Para quem acredita em reencarnação, há muitas pessoas que atingiram a segunda iniciação e quando reencarnam, não lembram, mas não importa. O que importa é o gabarito de alma. Antes de eles encarnar, eles optaram por desenvolver outras habilidades e não estar em contato direto com ensinamento específico, mas eles trazem esta condição. Quando se atinge a terceira iniciação, que entra uma noite escura da alma, das mais terríveis, o indivíduo se capacita muito. Quando ele atinge a quarta iniciação, que é conhecida em termos sânscritos como Arhat, o liberto, ele tem a percepção de todas as suas vidas. Para quem entende do assunto, ele tem acesso aos registros do seu corpo causal. Nenhum Arhat vai sair por aí falando que é Arhat. Então, isso é uma questão de fórum íntimo. A partir deste momento, ele vamos dizer assim, se capacita, é um termo que eu estou utilizando reiteradamente, para se tornar um adepto ou uma adepta. Então ele atinge a quinta iniciação. Quando ele atinge a quinta iniciação, ele não precisa mais ficar na onda de vida e nesse processo de reencarnação. Ele pode seguir outros caminhos. Ele pode ficar aqui na evolução do planeta, porque ele continua essa evolução. Ele é conhecido em sânscrito como Nirmanakaya, ou seja, ele está envolvido com a evolução. Não é? O dia a dia de um adepto não dá para se falar. Não é? Depois, ele atinge a sexta iniciação. E por aí vai. Acontece que quando ele atingir a quinta iniciação na hierarquia planetária, na grande fraternidade universal, ele vai atingir a primeira iniciação na hierarquia solar. Então, da mesma forma que existe uma hierarquia, uma grande fraternidade universal em nosso planeta, e uma escola oculta, esotérica até, que está ativa há 3.500 anos, observando as pessoas, isso não se fala comumente, observando as pessoas, não necessariamente que estejam vinculadas a alguma organização formal, essa escola de 3.500 anos fica de olho. E aí a pessoa pode começar o seu desenvolvimento no que nós chamamos de senda iniciática, da senda da iniciação. Quando a pessoa atingiu a quinta iniciação da hierarquia planetária, ele recebe a primeira iniciação, automaticamente, da hierarquia solar. Então, o nosso sistema solar tem uma hierarquia, sim. Então, nós temos a hierarquia planetária do nosso planeta, do planeta Terra, e uma hierarquia solar. Cada sistema estelar, onde há vida evolutiva, cada planeta onde há vida consciente, que eu digo inteligente, há uma hierarquia em que os indivíduos estão em um processo de desenvolvimento. O nosso sistema solar tem um regente, conhecido como Logos solar. Os antigos egípcios, só para repetir, eles olhavam para o Sol e falavam Ra, que é a energia vital. Mas quando eles falavam Amon-Ra, eles se referiam ao espírito, à inteligência que está por detrás, figura de linguagem, do Sol. Então existe um staff enorme na hierarquia solar. A nossa hierarquia solar está subordinada hierarquicamente ao logo solar de Sírius. Sírius, como já havíamos dito, é uma estrela de primeira grandeza, é uma estrela azul, é um sistema estelar binário. E muitos autores falam que Sírius é a loja azul. O que poderíamos auferir disso? Antes de eu mostrar alguns fundamentos, eu prefiro falar. Os Dogons, uma tribo da África, tem os seus ideogramas e seus desenhos. Os pesquisadores foram lá, eu estou resumindo a história, e observaram os seus ideogramas, os seus desenhos.
E depois de muito estudo, comparando com descobertas astronômicas, o que os Dogons, em seus ideogramas, quiseram aludir, quiseram mostrar, era algo referente a Sirius. E o mais importante, a Sirius A, que é uma gigante azul, e a Sirius B, estão nos ideogramas dos Dogons, que eu os mostrarei nesta live. Muito que bem. Da onde veio, falando ocultisticamente agora, direto, da onde veio todo o movimento de evolução aqui em nosso planeta? Madame Blavatsky, em Cosmogênesis, cita os senhores de Vênus. Mas todo um conhecimento mais requintado, que propõe a evolução humana, veio tudo de Sírios, dos senhores de Sírios. E Antropogênesis, na terceira subraça da terceira raça raiz, há 18 milhões de anos, lemuriana, nós tivemos o advento dos senhores de Vênus, que vieram organizar esta hierarquia planetária, ou grande fraternidade universal, da qual mencionamos a princípio agora, nesta live. E depois vieram outros seres, das Pleiades, de Sírios, tanto que as Pleiades são mencionadas em Jó. Não é? Muito que bem. Sírios, os seres de Sírios, trouxeram uma tecnologia importante e, obviamente, o Jardim do Éden, no sentido físico, que era um laboratório genético para a evolução humana, de fato ocorreu, de fato existiu. Não entraremos nesta particularidade também, para não deixar a live longa. Estou passando, são definições. Então, sistemas de aprendizagem, ou sistemas de aprendizado, que nós conhecemos hoje, sob o ponto de vista esotérico, como Cabala e outros tipos de sistemas, vieram tudo de Sírios. Portanto, voltando à quinta iniciação, quando o indivíduo atinge a quinta iniciação da hierarquia nossa planetária, ele pode optar por trabalhar para a humanidade ou seguir outras correntes evolutivas. Uma das duas correntes evolutivas é o caminho para as Pleiades ou o caminho para Sírios. Sírios e Pleiades têm uma função formidável no que tange a evolução do nosso sistema solar. O dia de Sírios é o dia 23 de julho, participa da constelação do Cão, por isso que vem aquela afirmação, dias de Cão, só que é uma afirmação negativa. Tanto que na formação e fundação dos Estados Unidos, George Washington, sabendo de tudo, ele apontou para Sírios no dia da sagração. Então, dia 23 de julho é quando Sírios está bem posicionada no horizonte, se é que podemos falar, que não dá para dar coordenadas aqui. Então, os seres que atingem a quinta iniciação, eles vão ou para as Pleiades, ou para Sírios, ou para outros caminhos, e eles e outros ficam aqui na evolução terrestre, que são os mestras da hierarquia planetária. Eu queria deixar claro um pouco para os meus amigos que assistem às lives, que quando eles percebem que a internet trava, não é do sinal que parte daqui. Geralmente é o serviço de internet em seus devidos países. Aliás, eu gostaria de cumprimentar os nossos amigos aqui do Brasil, de todos os estados do Brasil. Muito obrigado. Os nossos amigos da Europa, Portugal, França, Japão, Inglaterra, Alemanha, Luxemburgo, Estados Unidos, Canadá. Meu muito obrigado. Então, quando a internet falha aí, é aí que está falhando. E também tantas tempestades solares, os serviços ficam instáveis. O problema do sinal não vem daqui. É aonde vocês estão. Então, continuando. Quando o indivíduo atinge a quinta iniciação, ele pode seguir vários caminhos.
Um dos caminhos é ficar associado à evolução do nosso planeta. Como muitos mestres eu já falei e mestras. Outros vão para outros caminhos. Então, de Sírios veio toda uma série de informações com quanto a Cabala, com quanto a outras tecnologias importantíssimas. A influência de Sírios e das Pleiades esteve muito presente na era Atlante, tanto é que os atlantes que colonizaram o Egito, que aquela faixa do Saara era um mar, e com vários cataclismas que ocorreram, Poseidones, Juta e Daitia, era Atlante, o Saara virou um deserto. Então descobrem-se fósseis, um monte de coisa, estão descobrindo a cada dia que passa muitas coisas abaixo das areias do deserto do Egito, porque ali era um mar. Então houve uma reconfiguração ali. Da mesma forma que em Mongólia, onde era o deserto de Gobi, era um mar interno de Gobi, onde tinha a Ilha Branca, que nós conhecemos como Shambhala e por aí vai. Então, todas essas informações, e com alta tecnologia, veio de Sírios. Por exemplo, outra live, outro dia eu falei que os egípcios conseguiam, e isso Papi falou muito, segurar o corpo etérico daqueles grandes sacerdotes que desencarnavam e deixavam aqueles corpos etéricos ou corpos bioenergéticos como computadores para eles pedirem as informações devidas que os registros estavam lá. Não obstante, eles não queriam incomodar os sacerdotes e nos outros planos. Isso é tecnologia que veio de onde? De Sírios. Veio de Sírios. Uma parte das Pleiades, outra parte de Sírios. A maçonaria, ou o que nós conhecemos como maçonaria, veio de Sírios. Não significa que todos os maçons vão aceitar isso. Isso eu sei, mas isso fica por conta de cada um. Se nós pegarmos um determinado painel maçônico e olharmos lá a escada de Jacó, em que tem as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, não é? A cruz, a âncora da esperança e o cálice, lá no topo nós vemos uma estrela, não é? Com 7 raios. Aquilo é Sírios. Então a maçonaria veio de Sírios. Em 1717, quando afirmaram que a maçonaria foi organizada, não. A maçonaria, os movimentos maçônicos já existiam. No Antigo Egito era conhecido como as escolas da vida. Tinha que haver um centro regulador. Esse centro regulador foi em 1717, através da Grande Loja Unida da Inglaterra, que adotou, e eu vou ter que falar esse detalhe agora, em função do que depois eu lerei, adotou a cor azul dos graus simbólicos. O que são os graus simbólicos? São os graus 1, 2 e 3 de qualquer ritualística, de qualquer rito maçônico. Aprendiz, companheiro e mestre. A cor é azul, utilizada pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Mas não é porque a Grande Loja Unida da Inglaterra utiliza essa cor. Isso ficou padronizado. Essa tradição veio da onde? Veio de Sírios. Estrela azul, loja azul. Então, no período Atlante, todos esses seres altamente evoluídos trouxeram estas informações extremamente importantes, não só com quanto à maçonaria, mas com quanto à civilização humana. Os mestres, os deuses, eles andavam com os homens naquele período. Isso me lembra aquela afirmação de Merlin, quando afirmou para Morgana: acabou a era dos deuses, agora inicia-se a era dos homens. Então, com todo esse trabalho, esta interação, haviam as escolas de mistérios na Atlântida, ou melhor, na era Atlântica haviam, como essas escolas de mistérios migraram para o Antigo Egito. E quem foi o criador de todo o movimento extraordinário, oculto, ou um dos criadores? Mas um extraordinário, sempre atual, e que vai de encontro à ciência. Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus.
Hermes Tris porque é 3 vezes, não é Trimegistus. É Trismegistus. Hermes Trismegistus codificou, teve mais de 2.500 obras, mas isso foram seus discípulos, desenvolveu um trabalho social, científico extraordinário. Impulsionou as ciências herméticas, das quais numerologia, astrologia, quiromancia, a própria cabala e por aí vai. Hermes Trismegisto, alquimia, e aí veio a química, porque o Antigo Egito era conhecido como terra de Chem, K transliterando, K-H-E-M, Chem, ou seja, terra escura, alquimia, ok? Ora, a pirâmide de Quéops, que não foi construída por Quéops, o erro de avaliação do Heródoto, ela era coberta de porcelana, e com as guerras que houve no Cairo, eles foram retirando aquela porcelana, porque aquilo era um farol. Muito bem, Hermes Trismegistus, ele desenvolveu tanto isso, e ele é tão pontual e certeiro até hoje. Pois bem, eu sou Grau. Isso daí não é arrogância, não. Quando eu falo isso, por favor, não considere arrogância, nada disso. Grau 33, desde 2003. Nós temos o nosso livre pensar. Nós nos aprofundamos no 33 ou não. Só que quando atingimos o 33, percebemos que temos que voltar, se formos verdadeiros buscadores, ao grau 1. Muito que bem. O criador da maçonaria, eu sei que muitos maçons não irão aceitar, mas este é o meu estudo, e isso é em que eu acredito, foi Hermes Trismegistus. Nós temos os rituais do grau 33, rituais novos e antigos. Os novos são excelentes, são de 1925 que foram revisados, mas tem os antigos, que foram mexidos também. Hermes Trismegistus foi quem criou este movimento que hoje nós conhecemos como maçonaria. Porque no passado, transliterando para o português, na linguagem egípcia era Frimaasen, filhos da luz. Mas não era só os homens, não, e aí não adianta eu perguntar por que a maçonaria só admite homens. Eu vou dizer que no passado haviam guerras, hoje é uma tradição. Eu não quero adentrar por esse lado aí, porque tanto o homem como a mulher têm os mesmos direitos de iniciação. Nós vemos mulheres excepcionais, né? Muito mais evoluídas que homens, não? Nós vemos Madame Blavatsky, Alice Bailey, Dion Forte. Até hoje, a maior parte das minhas lives, eu me referi mais às mulheres. Então, Frimaasen, filhos da luz, é um termo egípcio transliterado em português. Quem criou tudo isso? Hermes Trismegistus, que era o instrutor espiritual, Bodhisattva, vamos colocar assim, da Era Atlântica. De lá, como quando Hermes percebeu que o egípcio ia entrar em declínio, ele criou as cartas, as lâminas do tarô. O tarô é uma máquina. O tarô é um verdadeiro computador. Papi desenvolveu muito a respeito do tarô, sobre o tarô, no tarô dos boêmios. Então ele sabia que aquilo no futuro ia se tornar um jogo. E de fato se tornou. Do tarô veio o jogo de cartas, enfim. Mas as lâminas do tarô, elas não servem apenas quanto a aspecto oracular. Elas vão mais fundo. Aspecto de sabedoria iniciática. Aspectos científicos poderão ser observadas nas lâminas do tarô, caso haja preparação para isso. Aspectos arquetípicos, vai fundo. Todo o ensinamento extraordinário nas lâminas do tarô, mas não só no sentido oracular. O sentido oracular é o mais superficial. Isso, Hermes Trismegistus. Alquimia, Hermes Trismegistus. Astrologia, Hermes Trismegistus. Da onde Hermes recebeu tudo isso? Além da sua alta evolução, dos senhores de Sírios,
Então, a grande loja azul maçônica, iniciática, que está vinculada à nossa hierarquia planetária, hierarquia solar, está em Sírius. O nosso Logos, esse ser extremamente evoluído do sistema solar, está subordinado hierarquicamente a Sírius. Por exemplo, nós, dentro do buraco negro, a maioria das galáxias tem buracos negros. Nós temos os buracos negros e depois temos os buracos brancos, que pode levar quem adentra lá para outros recônditos do universo ou para os multiversos. O tempo inteiro, próximo a esses buracos negros e ao centro de todas as galáxias, são emitidas energia fotônica. O que é um fóton, pessoal? Se nós perguntarmos, isso não é para subestimar ninguém, mas essas definições são muito importantes. Então, eu vou entrar numa didática. O que é um fóton? Muita gente vai falar, fóton é energia fotônica, mas o pessoal fala de energia fotônica. Mas do que é composto o fóton? Não é? Ora, um fóton, ou fóton, é um quantum de eletromagnetismo. Então, quando nós falamos em energia fotônica, nós estamos falando de energia eletromagnética. Entenderam? Um fóton, que é uma partícula, um pacote de luz, vamos dizer assim, é um quantum de eletromagnetismo. Ok? Quantum significa unidade, uma unidade. Então, um fóton, se é que poderíamos dizer dessa forma, é um quantum de energia eletromagnética. Então, energia fotônica, quando o pessoal começa a falar muito, na verdade, sim, está relacionado com a luz, mas está sendo transmitido eletromagnetismo. E este eletromagnetismo parte de vários lugares, particularmente para o nosso sistema solar, da onde? De Sírius, é que dá um impulso evolutivo. Passa pelo Sol, impulso evolutivo. Nós estamos vivendo uma era de transição muito acentuada, em que essa energia, entre aspas, fotônica, ou este impulso eletromagnético, está cada dia mais acentuado, mais intenso. Se nós formos observar em atomística, as partículas principais, além de todas aquelas que comumente falamos, nós temos os elétrons e os quarks. São partículas com muito significado. Nós temos os prótons, os nêutrons, os leptons e por aí vai. Temos uma série, em atomística, um subsistema da física, uma série de partículas subatômicas. Então, mas os principais aí são os elétrons e os quarks. Mas nós temos uma partícula subatômica que é considerada, preste atenção, que é considerada pela ciência até hoje a partícula mais poderosa do universo. A partícula mais poderosa do universo são os gluons. Gluons, ok? Então nós temos os gluons, nós temos os elétrons, nós temos os quarks e as demais outras partículas subatômicas. Então, quando vem essa energia fotônica, estimulada ainda, vem de Sírius, a grande loja de Sírius. Por isso que tem muitos desenhos que tem o olho que tudo vê egípcio, porque eles tiveram uma influência importantíssima no desenvolvimento do Antigo Egito, na tecnologia, desenvolvimento de consciência, na construção da pirâmide, da esfinge e por aí vai. Este eletromagnetismo que vem de Sírius se intensificou. Passa pelo Sol, se intensifica. Mediante as atuações do planeta Naide, nós estamos sendo bombardeados de uma forma intensa por eletromagnetismo ou por energia fotônica. Repetindo, o que é energia fotônica? As pessoas, eu repito, ficam falando energia fotônica sem ter a mínima consciência do que seja energia fotônica.
Energia fotônica é um quantum de eletromagnetismo. Então imagine jatos de energia fotônica, imagine o eletromagnetismo que vem. Aqui pelo celular vocês estão recebendo esses dados por eletromagnetismo. Então vocês estão recebendo o quê? Energia fotônica, eletromagnetismo. O eletromagnetismo afeta tudo. O eletromagnetismo está em tudo. Os antigos, quando falavam de fogo, terra, água e aros, há 6 anos antes de Cristo, naquelas divisões clássicas que o ocultismo coloca, os filósofos, fogo, terra, água e ar, os sólidos platônicos, na realidade eles queriam tentar dar forma a estas energias, eletromagnetismo, gluons, quarks, elétrons e por aí vai. Eletromagnetismo, veja que os elétrons estão presentes, eletromagnetismo. Assim sendo, quando vem forças desse outro sistema, através, para quem seguiu as lives, do prana cósmico, Sirius emite o prana cósmico, a força da vida. O nosso Sol emite a força da vida, não é? Nos dá vida, a energia da vida, mas tem o prana. O prana contém o quê? Preste bem atenção agora. O que contém o prana? Nós podemos falar, o prana é composto pelos táttvas, e todo mundo fica contente e nada mudou. Mas ele também tem a ver com os tâmatras, e todo mundo fica contente e nada mudou. O que é que energia que vem? É uma energia, e todo mundo fica contente, mudou a energia. Mas ninguém sabe que diabo de energia é essa. As pessoas generalizam. Pelo fato das pessoas generalizarem, elas acabam não tendo os instrumentos à mão para efetuarem as devidas mudanças em suas vidas, porque generaliza-se. Quando se generaliza, você não sabe com quem está lidando. Se você coloca o dedo numa tomada de eletricidade e não sabe o que ela vai tomar um choque, ok? É similar a uma pessoa que desconhece a eletricidade e toma um choque na tomada. Aquela tomada tem uma energia. Sim, mas é energia elétrica. Então, da mesma forma, o que é formado o prana? Por que o prana, eu não estou saindo do tema não, hein? Por que o prana tem muita força? Porque a captação do prana, como nós falamos em outras oportunidades, a captação da energia aqui, a captação através de determinados exercícios respiratórios, é importante, porque o prana, ele contém eletromagnetismo em todas as suas dimensões. Então esse impulso que está ocorrendo nesse período de transição é um fortíssimo fluxo de prana que é ejetado desde o centro da galáxia. Cada conjunto de estrelas que tem evolução emitem para os seus subsistemas estelares que estão subordinados hierarquicamente. No caso, Sirius está enviando uma força descomunal para o nosso sistema solar para intensificar a evolução da humanidade. Isto é inevitável. Para quem gosta de teosofia, nós podemos pegar os livros do Sr. Geoffrey Hodgson, um grande clarividente, Virya Miriam. Virya é energia, olha aí, energia. Então, um grande clarividente e médico, em que, num livro importantíssimo, eu tenho o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, mas poderia ser para uma outra live, se vocês quiserem. Vocês gostariam, eu faço essa enquete aqui, se no futuro eu lesse e desenvolvesse um pouco sobre o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, um grande clarividente que ajudava as pessoas à distância, e ele colocou no seu diário todos os contatos que ele teve com os mestres na década de 60, 70, 80. O Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. Vocês gostariam? Porque aí eu vou ter que ler alguma parte e falar para vocês. Eu só não leio hoje porque não dá. Mas é uma pérola, são pérolas e mostra
como esses grandes clarividentes estavam adiantados. O Sr. Geoffrey Hodgson ajudou um monte de gente, principalmente no Brasil. Ele morava na Austrália. Ele teve a sua iniciação, primeira iniciação, dentro da pirâmide de Quéops, no plano sutil, através do mestre Polidorus Insurenos. Está bem aberta essa live, e eu não quero provar a existência dos mestres ou não, fica com cada um aqui, porque ela está bem aberta, porque eu creio que eu estou falando com pessoas que nesta live estão dispostas a ouvir esse termo. Geoffrey Hodgson fez coisas extraordinárias. Como médico, escreveu vários livros, inclusive ele escreveu um livro chamado Music Forms. Music Forms. Olha onde Geoffrey Hodgson chegou com a clarividência. Porque ele via clarividentemente a energia das formas. E se nós tivermos pensamento associativo, não é? Nós podemos ligar isso, a energia das formas, nas músicas, ao emoto, não é? Aos cristais de gelo do emoto, faço as associações. Só que Geoffrey Hodgson veio muito antes. Então quem tem a acuidade, quem tem o pensamento científico, vai observar muitas coisas, desenvolver muitas coisas sobre esse assunto do que apenas dar meras definições. Então, portanto, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson é extraordinário e ele fala muito sobre Sirius. Também tem um dos Mahatmas que fala por Geoffrey Hodgson que ele queria estudar os extraterrestres, e um dos Mahatmas fala, Polidorus Insurenos. Esqueça um pouco a questão dos extraterrestres, porque isso aqui tudo faz parte da nossa evolução. Hierarquia planetária, hierarquia solar, não é? Sirius, Pleiades. Então este impulso, voltando aí, dessa energia fotônica que contém eletromagnetismo, e o poder do eletromagnetismo vai nesta live, ou no SMS de vocês, ou cada vez que vocês escrevem no WhatsApp, para ver o que é o poder eletromagnético, o prana, voltando, na emissão da energia vital, lá do verbo, do prana cósmico, do Cristo cósmico, para todo o universo, o prana chega a nós. O prana, estávamos falando das práticas, a minha visão é sistêmica, às vezes a pessoa fala, você fala muita coisa, eu falo sim, mas eu encadeio as coisas. Então tem que ter visão sistêmica, me desculpem, para acompanhar. Mas é importante a visão sistêmica porque vocês podem tirar um bloquinho de cada ponto desta visão sistêmica. O prana, para quem faz yoga, para quem faz acupuntura, acupressura, que estuda naturterapia, essas terapias, vamos dizer assim, clássicas e integrativas, o prana contém eletromagnetismo. O prana, é por isso que existe a radiônica, a radiestesia, porque capta o eletromagnetismo. Então, energia fotônica contém um quantum de eletromagnetismo. Então imagine uns jatos de energia fotônica que vem, ou ejeções de plasma do nosso Sol, e é inevitável as mudanças nas consciências e no mundo. Estamos numa situação limítrofe para muita coisa ocorrer. Sempre ocorre. Às vezes as pessoas pensam que serão catástrofes. Deixa para lá. São transformações importantes quanto à consciência do ser humano, e é importante que o ser humano siga isso para ele lidar bem com essas transformações de paradigmas totalmente inevitáveis e necessárias. Assim sendo, o prana contém eletromagnetismo, ok? Muito que bem. E que mais o prana contém, pessoal? Além de eletromagnetismo. Prestem muito atenção, porque isso tem a ver com astronomia e astrologia. Que mais o prana contém? Além do eletromagnetismo. O prana, ou o ki, ou a força, ele contém informação. Vocês não estão recebendo informação agora através do eletromagnetismo do celular, pessoal? Dê positivo, se sim. Estão recebendo uma informação? Estou falando. Se estão recebendo a informação, reajam, por favor. Dê um sinal. Se sim. Se sim, dê positivo.
Se vocês estão recebendo essa informação, é graças ao eletromagnetismo do celular. Eletromagnetismo. Então, eletromagnetismo contém pacotes de informação. E esses pacotes de informação no prana vêm para nós. Quando há, muito obrigado, quando há uma injeção de eletromagnetismo, de energia fotônica, oriunda de Sírius, isso passa pelo filtro do logo solar e é transmitido para todo o sistema. Então essa energia fotônica, entre aspas, que é eletromagnetismo, e que tem luz, obviamente, ela vem com informação. É inevitável. Então por isso que todo mundo está um pouco aturdido. Eu recebo tantas informações. Não é só isso. Estas informações eletromagnéticas são captadas pelo nosso subconsciente, pelo nosso neurovegetativo, sistema neurovegetativo, ou pelo corpo, pelos corpos sutis, pelos campos mórficos, enfim. E, portanto, esse impulso evolutivo pelo qual a humanidade está passando. Assim, a loja azul é de Sírius. A maçonaria veio de Sírius. A cabala veio de Sírius. Chegou na Atlântida, na era Atlante, foi transmitida com tecnologia. Depois Hermes Trismegistus recebeu mais coisas, aperfeiçoou o hermetismo, extremamente científico. Tudo isso floresceu no Antigo Egito. Depois foi passado para os hebreus, e aí aqueles termos antigos do Antigo Egito, da linguagem egípcia, ou Vatan, que é a linguagem atlante, Vatan, que é a linguagem atlante, foram modificados para os ideogramas hebraicos, que também contêm muito poder e muita força. Poderíamos falar da seguinte forma, de uma forma metafórica e até administrativa. Um determinado faraó de uma determinada época mandou a carta patente para Salomão instituir aquele movimento que não tinha o nome como maçonaria. Ganhou o nome maçonaria depois. Pedreiros, construtores, enfim. Mas todos nós, homens e mulheres, somos pedreiros e construtores. Quer sejamos teosofistas, quer sejamos rosacrucianos, quer sejamos da escola arcana, quer sejamos espíritas, todos somos construtores. A questão é convergência do conhecimento apoiado pela ciência. Assim sendo, este prana que vem, ele passa por onde nós? E isso eu digo há muitos e muitos anos. Desde 1988, quando comecei com palestras, eu digo públicas, e os meus cursos. Porque palestra pública eu comecei em 1978. Lá na Sociedade Teosófica, em junho de 78. Eu falo porque é um saudosismo. Assim, entrei na primeira escola minha, eu não estou falando do currículo profissional, estou falando dessa parte esotérica, em 1973. Então, deu para estudar um pouco. Assim, em 88, eu já falava, o que também não era novidade, que agora parece que é novidade, e eu também tive insights. As linhas-leis, que todo mundo sabe, eu falava assim, porque as coisas ocorrem comigo, e eu tenho certeza que ocorrem com vocês igualmente. Às vezes nós temos um insight. Então lá em 88, ou em 80, 82, eu falava, poxa, nós temos os nadis no corpo bioenergético, as correntes prânicas. Portanto, por analogia, Hermes Trismegistus, o planeta tem a sua contraparte etérica, as correntes prânicas. Estas correntes prânicas são os meridianos do nosso planeta. Da mesma forma que nós temos os nossos meridianos. As correntes prânicas são os meridianos da acupuntura. Nesses meridianos flui o prana, com eletromagnetismo que vem da onde? Sírius, do Sol, da hierarquia solar, e vem para nós. Para nós. Então, este prana,
este que flui em nossos nadis, nos meridianos conhecidos da acupuntura, eles são carregados de informações ou informação. E não para de vir informação. Não para de vir informação. É todo o tempo informação, que atualmente essas informações estão se intensificando através de prana, que contém em si eletromagnetismo. Por isso as descobertas dos campos morfogenéticos, cada dia que passa mais coisa, mas cada dia que passa as pessoas entram em crises de expansão de consciência, porque este eletromagnetismo, esse prana que contém informação, afeta os chakras de todos. Caiu e voltou. Agora o que caiu foi aqui, me desculpe. Caiu e voltou. Chakras do corpo etérico, chakras do corpo astral, chakras do corpo mental, a pituitária, que o pessoal, a pituitária está ótima, a pineal, enfim, porque isso reflete no físico. Esse eletromagnetismo carregado por prana, e prana é oxigênio, e o oxigênio também contém partículas subatômicas. Quando nós respiramos, nós não recebemos o prana apenas no sentido dos planos sutis, do plano astral, do plano mental, mas no físico também, que é o eletromagnetismo. Então nós respiramos constantemente eletromagnetismo. Isso são chaves para as sincronicidades que ocorrem. Da mesma forma que aqueles sigilos cabalísticos, quando John Dee e Edward Kelly, John Dee, astrólogo real da rainha Elizabeth, fez invocações de Glastonbury, e lá ele recebeu a linguagem enoquiana de um anjo. Ele não recebeu de anjo algum, ele recebeu no ser de Sirius. A tábua redonda forneceu tecnologia, ao que eu estou falando aqui, para o rei Arthur, de Sirius. Os senhores de Sirius atuaram lá. Assim sendo, tudo é proveniente, ou quase tudo, de Sirius e das Pleiades. E os grandes iniciados, a partir da quinta iniciação, podem pegar esses caminhos, e aí da barca dos egípcios, quando iam para o além, né? E ao mesmo tempo ficarem aqui voltados à Terra. Então a grande loja, maçonaria, ou vamos, que eu falei, grande maçonaria, grande loja maçônica cósmica, é em Sirius, e lá Sirius é azul, por isso maçonaria azul. Mas não é só maçonaria, é a grande informação ocultista de desenvolvimento interior, é o que formou a nossa hierarquia planetária, é o que nos ajudou a formar a hierarquia solar, ajudar a hierarquia, a grande fraternidade universal, e a hierarquia planetária, encabeçada por Melquisedeque, rei de Salém. Assim sendo, não se esqueçam de Hermes Trismegistus. E no bojo dessa informação, quando tem pontos importantes que eu vou falar, tem fontes importantíssimas que eu vou colocar. Quando os arqueólogos viram as escrituras dos Dogons, identificaram depois com a astronomia Sirius A e Sirius B. Então, os Dogons, uma tribo da África, tiveram contato com os Sírios, daí o xamanismo dos Dogons. Xamanismo nada mais é que lidar com tudo isso de uma forma correspondente à tradição de cada povo. É importante que se diga isso, e funciona uma vez que a pessoa tem consciência e internalizou. Pois bem, eu vou mostrar para vocês uma imagem que me foi presenteada de um Dogon. Não necessariamente de um Dogon. É um Dogon, mas ele representa mais coisas. Esta é a imagem. Vocês estão vendo aqui? Isso veio da África. Estão vendo, pessoal? Não sei se o sinal está bom. Se estiverem vendo, me dê sinal de positivo. Isto é uma imagem de um Dogon, ou de um Dogon que criou a imagem de alguém de Sírios. De Sírios. Procure por Dogons. Está aqui. É o meu amigo. Ok? É um extraterrestre. Certo?
Muito que bem. Eu tinha que fazer a homenagem aos Dogons e aos senhores de Sírios, esses nossos grandes seres sábios do universo. Muito que bem. Robert Temple é um grande escritor. Agora começa a ficar a parte, vamos dizer assim, que eu adentrarei para a questão de, assim, informações. Mas repetindo só uma coisinha para não deixar solto. As linhas-lei, por onde o pessoal construíram lojas maçônicas, ou catedrais, ou templos druidas, enfim, eles construíram os templos nessas linhas, nesses meridianos, porque esses meridianos fluem intensidade de prana, de eletromagnetismo. Então, por isso que construíram templos ou catedrais nesses lugares, porque por onde pode verter mais prana. Prana contém informação. Então, quando nós respiramos, nós absorvemos o quê? Informação eletromagnética. Podemos não saber, mas elas vão atuar em nossos neurotransmissores, poderão dar-nos insights, expandir a nossa consciência e por aí vai. Eu vou falar uma percepção minha, isso não está baseado em nível algum. Vocês peguem a pirâmide de Gizé, frente a frente, numa diagonal de quase 45 graus à direita, a 150 metros da mesma nessa diagonal, se cavarem a 500 metros de profundidade, 500 metros é meio quilômetro, não é qualquer coisa, vão encontrar uma tecnologia extraordinária oriunda de Sírios. Ultimamente, isso sou eu, visão remota, isto sou eu. A história, o tempo irá confirmar. Da mesma forma que ultimamente as pessoas estão descobrindo coisas extraordinárias, a ciência, mas ela não pode avançar muito, porque existe toda a complexidade do governo do Cairo, e tem uma outra questão. A história antiga da humanidade, que com calma tem que ser modificada. Isso não pode ser da noite para o dia, porque senão dá uma convulsão social. Então isso fica para as pessoas que estão já envolvidas com esses assuntos. Assim sendo, os Dogons fizeram os ideogramas. Eu tenho uma coleção que como é que eu podia dizer, de documentos que eu encadernei. Mas antes eu estava falando sobre Robert Temple. Robert Temple, que escreveu O Mistério de Sírios, ele foi um dos grandes precursores dessa questão dos Dogons. É um irmão maçom. Robert Temple, a CIA partiu para cima dele, o MI5 atrás dele, mas não porque ele estava buscando isso, não. Agora eu tenho que dizer brevemente esse pequeno ponto. Quando ele adentrou para os estudos dos mistérios de Sírios e lançou o livro, várias pessoas, particularmente um grande escritor, Robert Anton Wilson. Robert Anton Wilson era muito próximo a Timothy Leary. Robert Anton Wilson, americano, escreveu livros impressionantes, um deles é o Gatilho Cósmico. Mas o Gatilho Cósmico não foi um termo, a justiça seja feita aqui, que o Robert Anton Wilson inventou. Ele tirou de uma expressão do Robert Temple, do Mistério de Sírios, do qual o Robert Temple agradeceu. Só que aí o Robert Temple quis desenvolver um estudo científico voltado para os dados de Sírios, científico, um projeto extraordinário. Irmão Pandolfo, por favor, vocês estão vendo aqui no GC, Hector Pandolfo. Ele faz novelas incríveis, um duende no Ibirapuera. Vejam pelo YouTube, prestigiem o nosso irmão Hector Pandolfo, um irmão, amigo, um exemplo de pessoa de autossuperação. Eu peço a todos, façam amizade com ele, está aparecendo aí no GC, Hector Pandolfo. Além do que, o nosso irmão Pandolfo, o abraço para o pessoal, é o presidente atual do nosso consistório, Saldanha Marinho, que eu sempre estou para ir, faço aqui a minha culpa.
os graus 33, 32, 31. Presidente do consistório. Então, tente acessar aí o Hector Pandolfo, fazer amizade com ele, porque ele é um exemplo de superação. Ele é mais um daqueles que, apesar de passar por superações e desafios, ele mostra, através das suas atitudes, como Cairo, que nós falamos, e ele cura as pessoas, porque ele passou por grandes desafios. É minha homenagem, e principalmente ao seu pai, Hector Pandolfo, meu querido irmão Pandolfo, o seu pai, que foi grão-mestre da grande loja do Estado Maçônico do Estado de São Paulo, uma pessoa que me ouvia sempre, e faço questão de homenageá-lo, Hector, bem como homenagear o seu querido pai, que está lá de cima, nos observando, com certeza. Prestigie o Hector Pandolfo, entre em contato com ele, ele está aí no comentário das lives e veja os vídeos extraordinários que ele faz. É fantástico, não vou contar a história dele aqui porque demanda tempo, mas é fantástico. Portanto, o Robert Temple, ele organizou um projeto extraordinário, científico, paranormal, e a CIA, ele falava que não aguentava mais receber telefonema da CIA, e mesmo do MI5, o MI5, não o MI6. Não porque o estudo dele pudesse dar algum problema, porque essas coisas são inevitáveis. Mas é que, infelizmente, e isso tem que deixar esclarecido, é que muita gente que tinha uma visão profunda do desenvolvimento transpessoal queriam se associar a ele utilizando drogas para a expansão da consciência. E ele pulou fora, ele não quis saber. E essas pessoas eram cientistas e que iam atrás dele, então por isso que a CIA ficava atrás dele e falava que não aguentava mais receber telefonema da CIA. Não era para os estudos dele, é porque esse pessoal mexia com drogas, eram cientistas, drogas alucinógenas, das quais eu sou também completamente contra, e ele também não queria se associar a essas pessoas. Embora essas pessoas pudessem ter uma qualidade científica importante, desenvolvimento importante, mas ele não queria misturar com droga. Eu também sigo a mesma linha. A expansão de consciência tem que ser através da nossa vontade, da nossa consciência, sem utilizar outras coisas. Naqueles trabalhos de visão remota, algumas drogas foram utilizadas. E é alto risco, mas utilizadas cientificamente. E deu problema. Então, drogas está fora do meu vocabulário e tem que estar fora de todo verdadeiro espiritualista. Porque entre Deus e a sua razão nada pode interferir e a nossa consciência tem que ser preservada. O sistema nervoso, o cérebro espinhal, a vontade, o discernimento, fora de drogas. Totalmente fora de drogas. Se bem que eu não posso falar muito também porque eu fumo, né, turma? Eu também tenho que ser direto, né? Mas como Blavatsky falava que ela fumava para não levitar, eu também fumo para não levitar. Mas eu não bebo, não sou contra quem bebe. Não é? Ou então eu posso falar que eu fumo porque eu sou extremamente sensível. E fica por isso mesmo, meus cigarros são energizados. Fim de assunto. Tirando essa brincadeira saudável, espero, né? Esse trabalho extraordinário, o Robert Temple, ele foi monitorado pela CIA, por causa da turma que estava atrás dele, não pelas descobertas dele. E aí ele foi se desenvolvendo, ele largou isso, ele afastou toda essa turma, ele não quis saber de turma, mesmo que cabeças extraordinárias, que eu até concordo que sejam, mas longe de drogas. O Robert Temple continuou o seu trabalho. E agora, sim, eu vou mostrar, nessa coletânea que eu tenho aqui de arquivos, alguns desenhos só para fundamentar, dos Dogons. Então, está em ponto grande, propositalmente, para vocês verem. Isso chama-se a órbita da Digitária. Não dá para explicar aqui. Mas isso, a trajetória da estrela Digitária em torno de Sírius. Isso não foi observado por astrônomos. Isso observou-se depois. Mas isso já estava nos ideogramas dos Dogons. Dá para ver aqui? Isso é um ideograma, o desenho, a órbita da estrela Digitária ao redor da estrela maior Sírius.
Ok? Aí nós temos um outro simbolismo dos Dogons, o símbolo da trajetória de Digitárias, Sirius A e B, prepúcio, Sirius B. Então, é um outro símbolo Dogon da trajetória Digitária. Isso antes dos astrônomos descobrirem. Vamos lá mais um pouco. Eu acho que eu diminuí. Aqui tem outra. É tanta coisa que eu arquivo. Aqui. A origem da espiral da criação. Desenho nativo em tamanho real. Espiral da criação. O que nos faz lembrar a espiral da criação? Que tudo é um vórtex. Fibonacci, a medida áurea, o Fi. Os Dogons, isso são os Dogons. A estrela digitária, desenho nativo em tamanho real. Então eles colocam a estrela digitária. Deixa eu ver se eu... O sistema, a estrela Soro feminina. Outro símbolo dos Dogons. Tem mais. São órbitas, né? Sirius Digitária Sorgo é representada por um padrão Sig-Yonyu. Esse é um termo Dogon, que consiste em uma forma oval do mundo no qual um troço é Sirius, as duas posições alternadas da Digitária à época. Eu sei que é difícil entender isso, mas eu estou tentando passar elementos. Muito que bem. Aí vem a parte que eu estava falando com quanto à questão da maçonaria, das iniciações. E agora, é muito importante que eu leio uns escritos reservados do Robert Temple para fundamentar tudo isso. Isso é extraordinário. É importante que se diga também, antes de eu ler, que quando eu falei de Geoffrey Hodgson, não se esqueçam Alice Bailey. Alice Bailey fala da hierarquia planetária, da grande fraternidade universal, da hierarquia solar e da hierarquia de Sirius. Vem de Alice Bailey o termo Loja Azul de Sirius. E vocês terão uma surpresa. Então eu vou pedir uma paciência agora de uns 5 a 7 minutos. Porque vocês terão uma surpresa. Isso já lá atrás eu falava. Da mesma forma, como eu dizia, a partir das palestras 80, 88, eu tinha os insights dessas linhas dos meridianos dos planetas e do ser humano. E tinha mais, que nos meridianos do planeta se deslocavam os Vimanas, ou os UFOs. E depois eu fui vendo que eu estava correto em minha visão remota e em meus insights, da mesma forma que eu falei agora há pouco da Esfinge. Uma nota. Parece que é só sobre maçonaria? Não. É para fortalecer o estudo da hierarquia dos Mahatmas. Sirius e a sua ligação com a franco-maçonaria. Franco-maçonaria não é maçonaria francesa, é maçom livre, Freemason. Surgiram em obra recente com algumas incorreções. Assim, achei melhor registrar algumas considerações, esse é Robert Temple, para que não circulem amplamente quaisquer falsas impressões. Tenho um relacionamento bastante amigável com Christoph Knight e Robert Lomas. Christoph Knight e Robert Lomas são ingleses que escreveram muitas coisas sobre maçonaria públicas. A chave de Irã, girando a chave de Irã, a máquina de Uriel, fazem parte da Grande Loja Unida da Inglaterra. O segundo Messias, enfim. Infelizmente,
Chris e Bob não me informaram que pretendiam publicar algo a respeito meu, do Robert Temple. E muito menos mostraram-me previamente o texto. Por eles se lembrarem imperfeitamente de uma conversa que mantivemos em sua narrativa após muitos equívocos. Por exemplo, eles acreditavam que só me tornando um maçom de grau 33, eu poderia ter abordado o assunto de Sirius. Eu sou 33 e estou abordando. Em outras conversas com o homem que foi afilhado maçônico do meu avô, e se tornou o substituto do grande comandante, segundo no alto escalão, imediatamente abaixo do grande comandante supremo, da franco-maçonaria em Washington. Isto não é correto. Na verdade, ele desejava que eu estivesse no 3º grau para iniciar as conversas, pois só então alguém se torna maçom. Eu não vou explicar o que significa isso. 3º grau é o grau de mestre maçom da simbólica. E a passagem para os graus mais altos seria, segundo me disse, acelerada, porém isso não era necessário porque fosse mantido um diálogo significativo. Os autores também afirmaram que eu sou um descendente direto de George Washington. O que mais que admire, George nunca tive a pretensão de ser seu descendente. O tataravô do meu avô, John Leonard, esteve ao lado de Washington durante muitos anos, e foi ele quem mencionei a ambos. Originalmente era um jovem soldado da cavalaria sob o comando do Major Bartholomeus Van Hare, em 1776, juntamente de seus 3 irmãos. Aqui é longo, eu não lerei essas notas. Eu vou dar um pulo aqui. Vou dar um breve pulo aqui. Só para... Me desculpem. Um autor maçônico escreveu para Robert Temple: nós estamos interessados em seu livro O Mistério de Sirius. Notamos que você tem escrito a esse respeito sem nenhum conhecimento das tradições maçônicas, porque ele era informado. E talvez não esteja ciente, mas faz algumas descobertas relativas às tradições centrais da maçonaria em alto nível, entre as quais estão algumas coisas que nenhum de nós tínhamos conhecimento, muitos maçons. Gostaríamos muito que você trocasse algumas ideias e pesquisasse com algumas pessoas em nossas sedes. Mas, infelizmente, por não ser maçom, não é possível discutir estas questões com você por ser proibido. Perguntei-lhe que tipo de ligação havia e ele mencionou especificamente que era o meu trabalho sobre o Antigo Egito, sobre Ísis e Osíris e as antigas tradições da estrela Sirius. Aí, pulando aqui o relato, um amigo de Robert Temple solicitou a admissão dele imediata na maçonaria. Como candidato à iniciação na loja mais próxima da residência, sem nenhum padrinho. Acho que foi algo praticamente sem precedentes. Decorreu algum tempo entre as 3 cerimônias de iniciação, os chamados 3 graus, aprendiz, companheiro e mestre. Assim, levou 1 ano e meio e mais alguns anos para que as completasse. No final, recebi um certificado que me anunciava como mestre maçom, o que soa como um grande termo, mas significa simplesmente que você passou pelas iniciações básicas. Indivíduo que atinge o grau de mestre, que é muito mais profundo que algo de especular, recebe um certificado. Na correspondência maçônica, posso agora, Robert Temple, assinar Robert Temple, grau 3. Agora, para deixar mais claro, para identificar o meu status
se estiver correspondendo, digamos, realmente como maçom importante, apenas esclarecendo que não sou simplesmente o candidato. Conheço uma grande maioria de maçons que desconhecem os graus mais elevados e nunca são convidados a atingi-los. Alguns conhecem vagamente o que chamam de graus de marca, uma ordem distinta dentro do movimento, na qual, e por aí vai. Enfim, Robert Knight e Lomas fizeram um bom trabalho ao mostrar que muitas pessoas, entre as quais eu mesmo, há muito tempo, supõem que a franco-maçonaria seja uma descendente direta e uma continuação dos Cavaleiros Templários. Embora os Cavaleiros Templários tenham sido suprimidos na Inglaterra e na França, eles continuaram na Escócia, daí porque rito escocês no rito escocês existem manuscritos remanescentes de reuniões da loja escocesa no século XVI e por volta do século XVII. Eles se difundiram mais uma vez pela Inglaterra e a franco-maçonaria inglesa aprecia a simulação de que o movimento maçônico tenha sido fundado em 1717. Porém, é possível provar que isso não passa de um absurdo, e é um absurdo. A maçonaria não surgiu em 1717, surgiu antes. E esses manuscritos, na verdade, foram descobertos em Kilwinning, na Escócia, a loja zero de Kilwinning, que quando os templários saíram após Jacques de Molay, foram para Malta, eles foram para Kilwinning, na Escócia, e depois construíram uma capela lá em Roslin Chapel, onde Don Brown foi bem intencionado, tocou muitas coisas muito importantes, percebeu das colunas de Kilwinning, eram as colunas do aprendiz, companheiro e mestre, na Roslin Chapel. É uma igreja católica, só que embaixo ficam os templários, enterrados os templários. Muito que bem, isso eu sei. E para os nossos queridos irmãos maçons, que têm alguma dúvida sobre isso, veja o grau 15 do rito escocês antigo e aceito. Estude o grau 15 do rito escocês antigo e aceito. Quero dizer também que a maçonaria inicia com Deus. E lá no grau 33 nós vamos ver o papel importante do Cristo, bem como no 18. Porém, por favor, leia o grau 15 do rito escocês antigo e aceito, para terem de fato essa história, que a grande loja unida da Inglaterra veio depois, 1717. Agora, o cerne da nossa questão, por isso que eu falei antes de Alice Bailey. Não acabei de falar de Alice Bailey, que Alice Bailey, continuadora de Blavatsky, falava da hierarquia solar, da hierarquia planetária, hierarquia solar e grande loja de Sirius. Não falei isso? Falei. Então, portanto, está aqui num documento de Robert Temple. Robert Temple foi procurado pelos maçons porque ele tocou em assuntos que só os maçons no íntimo sabiam. E aí chamou a atenção. Mas isso, hoje, tem que ser organizado uma metodologia de transmissão de conhecimento para enaltecer não só as pesquisas maçônicas e aqueles maçons que de fato querem se desenvolver transpessoalmente, mas como todos os outros buscadores de outras instituições. E também os independentes. E por que não isso? Não é? Quanto ao mistério de Sirius e a franco-maçonaria, existem mais algumas especulações. Após a publicação de meu livro, Mistério de Sirius, várias pessoas me escreveram, agora vem, era o ponto de link que eu queria fazer, perguntando se eu conhecia os escritos de Alice Bailey. Então imagina, uma obra extraordinária de Robert Temple, que ele escreveu outras tantas obras, ao final de tudo, surge quem? Nos escritos dele. A menção de Alice Bailey, que nós falamos outro dia. Até lemos a autobiografia inconclusa, uma parte dela. Até falamos de Mahatma Kutumi Lal Singh. Até falamos de Mahatma Joel Kuhl. Falamos tudo isso. Alice Bailey surgiu do nada. Alguém chamou a atenção dele. E agora vem o link, importantíssimo. Perguntando se eu conhecia os escritos de Alice Bailey.
que produziu muitos volumes de obras místicas supostamente inspiradas por seres elevados que se comunicavam com ela durante a sua expansão de consciência. Grande parte do que ela escreveu se referia a uma espécie de franco-maçonaria cósmica. Isso é Robert Temple, por isso o título. Não estou familiarizado com esse material, mas procurei examiná-lo. Meu amigo, o falecido Sir John Sinclair, Bart, havia se encontrado com Alice Bailey quando criança e teve participação em seus literários por meio de algo mencionado de Lucis Trust. Lucis Trust é um movimento extraordinário mundial até hoje. Lucis Trust, de Bailey. Ele tentou pesquisar por mim as referências a Sirius. Descobri que a senhorita Bailey havia afirmado que a grande loja branca da franco-maçonaria tinha base no sistema de Sirius, e por isso Sirius está sempre irradiando raios auxiliadores para os povos pobres da terra, que vivem chafurdados em horrível ignorância, violência e opressão. Nós, os terráqueos, somos vistos como um bando perigoso. E Sirius tem tentado civilizar-nos, sem muito sucesso. A franco-maçonaria pretende ser uma de suas forças civilizadoras aqui na Terra. Entre o material que me foi entregue por John antes de sua morte, que não era todo de Bailey, sendo grande parte composta de páginas fotocopiadas, sem adequadas informações de referência, encontrei comentários como o que segue. O comentário que ele coloca é o comentário que eu falei antes de ler. Para dar veracidade ao meu conhecimento, me desculpem, e valor ao meu conhecimento. Então agora vai. Cada estrela no céu, nós falamos outro dia de cosmogênesis, não? É um sistema estelar, não falamos? Como um Sol, isso é Robert Temple, como produz a luz em planetas em órbita. Nosso sistema solar, no qual se situa a nossa Terra, é um destes. Existem milhões de estrelas, mas entre todas elas, somente a estrela Sirius possui um elo direto com a Terra e a humanidade. Os antigos tinham conhecimento sobre Sirius, e que em grande parte está perdido hoje, mas é recuperável. É tradição maçônica, que eu falei no início da live, que os 3 primeiros graus da loja azul, e ele coloca que não tenho a menor ideia do que seja a loja azul, é a loja simbólica, com a cor da grande loja unida da Inglaterra, que são os graus simbólicos, mas é de Sirius. Isso veio por atavismo. São equivalentes ao primeiro grau da franco-maçonaria na estrela de Sirius. Os 3 graus aqui equivalem ao primeiro grau lá na evolução do sistema de Sirius. Olha a discrepância. Da mesma forma que o 3º grau maçônico equivale, se a pessoa vivenciar plenamente o 3º grau maçônico, equivale ao 4º grau de iniciação, que é Arhat, na grande fraternidade branca, para ver o tipo de evolução. Ela conhece o significado e profundeza da questão. Por que a maçonaria? A maçonaria não será prejudicada se usarmos a técnica de filosofia como se, que não hesita em lidar com o que ainda não é comprovado. Mais maçons estão fazendo perguntas fundamentais a respeito da maçonaria hoje em dia. Está entre as perguntas: onde se originou a maçonaria? Mas estão lá nas instruções. É só cavar e perceber. Ouvir a mim, me desculpe a arrogância para os meus irmãos maçons. Por ser a estrela Sirius mais antiga que a Terra, a maçonaria pode ter existido muito tempo antes de ter início a maçonaria em nossa Terra. Uma implicação seria de existir vida humana em Sirius. Nosso sistema solar recebe energia de 3 fontes principais. Existem 3 grandes ondas de energia que varrem ciclicamente
o nosso sistema solar, sendo uma delas provenientes de Sírios, outra das Pleiades, outras de Órion, e 3 fontes que eles distribuem: Forra, Prana e Kundalini. Ou seja, o prana que contém informação, que contém o eletromagnetismo. Existem 7 caminhos de progresso abertos ao ser humano. Eu falei no início, valorize o que eu estou falando, por favor, valorizem. Porque isso nunca foi dito em live de ninguém, hein? Abertos ao homem quando ele já tiver aprendido tudo que a evolução humana na Terra lhe pode ensinar. Um dos caminhos é para Sírios. Ele chega lá consciente de um ser humano aperfeiçoado. Isso é Robert Temple, Alice Bailey. Agora Alice Bailey. No segredo do Sol de Sírios estão ocultos os fatos de nossa evolução cósmica e, eventualmente, portanto, de nosso sistema solar. Isso, Bailey. Então, portanto, Robert Temple foi procurado por maçons. Chamou a atenção dos maçons os estudos dele no Antigo Egito. Chamou a atenção. Aí, nós falamos antes tudo sobre gluons, as partículas eletromagnéticas mais poderosas que tem acima do universo, as partículas subatômicas, acima dos elétrons e quartons. Só para recapitular, tivemos a explicação da energia fotônica, que é a energia eletromagnética, que quem perdeu está aqui na live, dos NADs, e que recebemos informação de prana o tempo inteiro. Só para eu fundamentar, poderia ler agora um trecho de um texto de Alice Bailey para vocês, pessoal? Posso? Me dê sinal de positivo. Eu não quero me tornar cansativo, mas quem também não estiver a fim de aprender, saia da live, porque não é o lugar aqui. Aqui é lugar de aprender. Então, quem não está ligado e não está preocupado com esse tipo de informação, eu também não posso impor, mas não fica tomando espaço aí. Então eu vou colocar fatos importantes, isso é Alice Bailey, foram divulgados amplamente durante os últimos anos como resultado da depuração levada a efeito no mundo pela Guerra Mundial de 1914 a 1945, como também pelo sofrimento a que tem sido submetida a humanidade, com um poder igualmente purificador e poderoso que manifestar-se-á posteriormente. Então, será possível a hierarquia, o que eu falei no início, né? A Igreja de Cristo, até agora invisível, exteriorizar-se e atuar abertamente no plano físico. Isso significa retornar à situação que existia na época atlântida, quando, empregando a simbologia bíblica, conforme o Gênesis capítulo 2 e 3, Deus mesmo caminhou entre os homens, ou seja, esses seres superiores. A divindade estava então presente em forma física, e os membros da hierarquia espiritual guiavam e dirigiam abertamente os assuntos da humanidade, até onde permitia o inato livre-arbítrio do homem. Hoje, no futuro próximo, e num passo mais alto da espiral da vida, isto voltará a ocorrer. Os mestres caminharão livremente entre os homens, e Cristo reaparecerá fisicamente. Também restaurar-se-ão os antigos mistérios. Serão novamente reconhecidos os antigos marcos que a maçonaria preservou por tanto empenho, e conservou até agora, nos rituais maçônicos, esperando o dia da restauração e da ressurreição. Esta live é um alerta para muitos maçons, hein? Esta live é um alerta. Estes antigos mistérios foram originalmente dados à humanidade pela hierarquia planetária, que nós falamos agora há pouco, e contém a chave do processo evolutivo oculto nos números, nos rituais, palavras e símbolos, veiando o enigma do destino e origem do homem, representando para ele, por meio do rito e do ritual, o largo caminho que deve palmilhar para retornar à luz. Proporcionam entre si o ensinamento de que necessita a humanidade para poder passar da obscuridade à luz, do irreal ao real, e são Upanishads, e da morte à imortalidade.
O verdadeiro maçom, que compreende, ainda que em pequena escala, o significado dos 3 graus da loja azul, bem como as implicações daquilo de que participa, dará exato valor às frases mencionadas e reconhecerá o significado dos referidos graus. Menciono isto com fins maçônicos, pois está intimamente relacionado com a restauração dos mistérios que contiveram, no transcurso das épocas, a chave de tão largamente esperada restauração da estrutura que fundamentará o necessário ensinamento e exporá a história do progresso do homem no caminho do retorno. Tais são os mistérios que o Cristo restaurará. Falamos sobre o Cristo ontem. Da mesma forma que esse impulso extraordinário da energia de Sirius, através do eletromagnetismo, no nosso prana que contém vitalidade, nós temos, nos primórdios da evolução, para quem estuda cosmogênesis, na cadeia lunar, um ser conhecido como Jeová. Mas não é o Jeová colocado na maçonaria, não é o Jeová bíblico, mas não é o verdadeiro Jeová, que é o Tetragramaton. Era um ser que foi responsável pela evolução do planeta Terra e comandava a cadeia lunar. Isso para quem está no ocultismo, eu estou falando abertamente. Fez tanta bobagem, e também com os devas, os anjos, que foi uma confusão geral. Só fez bobagem, deu um impulso e fez bagunça. E houve a necessidade de uma restauração de tudo isso. Não estou falando do Jeová oculto, que se fala Jeová na Bíblia, nem do Tetragramaton, Rosa Cruz, maçônico, mas como um indivíduo à parte que foi retulado o nome de Jeová. Se não vem o Cristo e conserta, isso ia ser pior. O advento do Cristo relacionado ao texto de ontem, a live de ontem, foi para empurrar todo um trabalho hercúleo que Hermes Trismegisto fez. Todo um trabalho hercúleo. Ao mesmo tempo, vem o Cristo e nos oferece o que nós falamos na live anterior, a questão da lei da graça. O salto quântico, que nós falamos dos 14 versículos do Evangelho de João. Portanto, com o advento do Cristo, toda essa força proveniente de Sírios, toda essa energia, porque eu tenho que dar um desfecho lógico, porque senão fica todo solto. Toda essa energia fotônica, que é eletromagnetismo, toda essa informação que está em nossa energia vital, no prana que nós recebemos, e as pessoas não sabem o que fazer, com os parâmetros dados pelo Cristo, que abriu as portas da verdadeira iniciação na hierarquia planetária, nós poderemos lidar melhor com estas transformações desta era de transição difícil. Então nós temos a grande loja de Sírios, que não é só maçônica, é a grande loja iniciática de Sírios, porque os seres de Sírios estão vinculados à evolução do nosso planeta Terra. E querem saber qual é a ligação oculta que Sírios tem com outro planeta do nosso sistema solar? É Vênus. É Vênus. Vênus. Ora, Vênus foi de onde vieram os senhores das chamas e organizaram a hierarquia planetária. Por solicitação dos senhores de Sírios. Aí nós vemos surgir todo aquele desenvolvimento das eras, como nós falamos, da tecnologia Atlante, de Hermes Trismegistus, que é atualíssimo e atemporal, e a correção das coisas com o advento do Cristo, para tirar aquele karma Atlante. Então, a vinda do Cristo e a forma que ele nos dá é para nós podermos absorver melhor todas essas energias oriundas de Sírios, deste empurrão através do logo solar, e que está vindo ao nosso planeta.
e sabermos corretamente utilizar o prana. Fundamentei isso em Robert Temple, Alice Bailey e nas minhas vivências, porque isso eu já falava, sem mostrar esses textos para fundamentar. Achei por bem fundamentar e, mais uma vez, homenagear aqueles que chamaram a atenção de Robert Temple e dos astrônomos e descobriram astronomicamente, não só Sirius A, claro, já havia descoberto, mas Sirius B, que é ali que está, os Dogons. Minha homenagem a eles e que essas bênçãos desses seres superiores que unem a própria hierarquia solar, a grande fraternidade universal, o Cristo, pare através desse eletromagnetismo a todos vocês, a toda a família de vocês que estão vinculados a essas lives, que vocês possam levar esta mesma energia de bênçãos para todos os seus entes queridos, para os seus amigos, para toda a humanidade. Não foi uma palestra maçônica, mas foi mostrando esses vínculos. Mas esses vínculos de Sírios relacionam-se com a Rosa Cruz, relacionam-se com a Sociedade Teosófica, relacionam-se com o Espiritismo, relaciona-se com todos os movimentos que querem fazer bem à humanidade. Então os senhores de Sírios querem nos ajudar a fazer com que a humanidade, como o próprio Temple escreveu, não para de chafurdar em uma bagunça. E agora esse impulso se tornou maior. Eletromagnético, energia fotônica, respiração Ki, que contém informação. O prana contém informação. Agradeço a todos. Eu pretendo amanhã postar uns flyers de cursos que eu deverei realizar e nesses flyers eu peço para as pessoas que se interessarem, não adianta escrever nos comentários, eu peço do Facebook, pode escrever o comentário que quiser, mas se houver interesse é através de um e-mail que é criptografado de ponta a ponta para a segurança. Aí eu tenho que transmitir o meu trabalho. Mas em breve, meu trabalho, por sinal, sério, fundamentado. A questão da minha mediunidade, se é que podemos dizer, agora eu estou falando eu, é algo que veio desde quando eu nasci. Eu me interessava sobre essas coisas desde lá de 1967. Em 1975, 75, eu já ficava muito ligado com as Pleiades e Sírios. Não é? Se eu falar de paranormalidade, o que eu já fiz de paranormalidade, aquilo que nós falamos em outras lives até, ou em outros dias aí, trabalhos informais para a Polícia Federal, eu não seria louco de falar isso numa live, por causa da Polícia Federal, mas eu tenho as provas, enfim, paranormais. Da mesma forma que, isso eu tenho que falar que eu quero compartilhar com você, quando eu energizava as pessoas nos hospitais, eu percebi essa informação agora que eu digo, que eu estou falando, porque uma certa oportunidade eu fui fazer uma energização, nunca cobri as energizações, em um senhor tetraplégico. Ali estava difícil, estava tetraplégico. Então, um tetraplégico, ele não consegue movimentar nada, principalmente após o trauma, só o rosto, enfim, quando muito. Ele não consegue se movimentar. Aí, eu fui energizá-lo, e aí, de repente, na frente dos médicos, ele começava a se chacoalhar todo. Eu fazia isso em um hospital, eu gostaria até de mencionar o nome do hospital, porque os hospitais deixam as pessoas adentrar para reiki e para outras coisas. Mas esses médicos catedráticos me chamavam. Eu prefiro não mencionar, gostaria muito, não mencionarei por ética, porque eu não falei com a administração do hospital, não é válido falar o nome dos hospitais. Mas o dia que eu perder a paciência, eu falo o nome de todos os médicos. Aí depois eu falo com eles. Mas então, o paciente tetraplégico começava a se movimentar inteiro e ninguém entendia.
E isto é a energia vital que vem com informação. Infelizmente, naquele período eu estava num período muito de desgaste, porque eu fazia energizações nos hospitais, como eu já falei a vocês, nunca cobrei, repito, nunca cobrei, e nem irei cobrar, por solicitação desses médicos. Eu não parava. Aí uma hora eu me cansei, normal, você se desgasta. Mas as energizações que eu fiz tinham resultados impressionantes, que até me impressionavam. Infelizmente, eu prefiro não falar o tipo de energização. Porque primeiro não tenho comigo quem, aqui do meu lado, ou as pessoas que poderiam comprovar isso daí. Aliás, tem uma amiga no Facebook que certa vez falou para mim: Ricardo, você sabe que você me curou de hepatite C? Porque eu energizava açúcar, mas em envelope, até dietético, mas envelopado, para não haver a devida manipulação. Eu energizava. E ocorreu isso. Não tenho como provar aqui. Ela poderia provar um dia, assim como tem muita gente que conhece. Não para evidenciar a minha pessoa, para comprovar o que eu estou falando. Da mesma forma que antes de um presidente da República assumir a presidência do nosso país, eu fui procurado por um parente do mesmo para fazer uma série de coisas e mandar para esse presidente. Eu não invento as coisas. Isto é verdade. Só que eu não falei com esse ex-presidente e nem falei com o parente. E eu não gostaria de expor aqui a intimidade. Da mesma forma que uma certa revista de grande circulação nacional, em determinada época, como eu tenho uma amizade com um político que eu gosto, falou se eu poderia dar uma entrevista para falar sobre esse político e tal. Eu falei, não. E ela foi ética. Ela não colocou absolutamente nada. Então, assim, fica dúbio, não? Porque eu falo uma coisa e não tenho como. Mas um dia eu provo. Um dia eu chamo as pessoas, eu faço elas provarem. Mas para que provar? Porque primeiro o que eu estou falando não é uma mentira. E segundo que, obviamente, isso pode estimular mais a fé nas pessoas em si mesmas, Em terceiro, obviamente, mostra, isso é ponto positivo também para o meu trabalho. O meu trabalho é importante, é por aí que eu me desenvolvo, e eu quero participar, tudo que eu passei, e que as vivências que eu tive, através do meu trabalho. Então, portanto, eu colocarei brevemente o flyer e as pessoas que se interessarem se comunicarão através de e-mail. Não por message, não, por e-mail. Aviso a todos também que eu não realizarei, para quem está a par, aquela vivência que eu iria realizar, 7º próximo, no Círculo Esotérico da Comando Pensamento, da qual vai os meus abraços e agradecimentos ao Dr. Celino Bárbara, delegado, presidente-geral do Círculo Esotérico, que é uma instituição fora de série. Eu decidi não realizar. Então é importante eu avisar aqui nesta live. Então, nesses dias eu postarei os cursos, espero que vocês aceitem, porque é um trabalho muito sério, é o meu trabalho, e também, mais para frente, uma live sobre o Geoffrey Hodgson. Muitíssimo obrigado a todos. Eu leio o comentário de todos. Muito obrigado a todos. Meu muito obrigado. Que vocês possam ter as devidas respostas para as suas vidas na crença, no pedir fé, dom de Deus, que vocês possam ser aliviados, e as suas angústias podem ser mudadas por solicitação de vocês a Deus, que todos possam realmente ver os seus caminhos abertos, porque todos vocês e demais outras pessoas são engajadas e estão atrás no bem-estar de suas próprias vidas pessoais e também do mundo. Meu muitíssimo obrigado.